boa noite. Olá, boa noite. É na água. O Brasil é o país da canoagem! É no ringue. É no campo. Vambora, Malco, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Com 3 medalhas de ouro num dia só, o Brasil tem melhor desempenho na história das Olimpíadas. E na madrugada, as mulheres ainda disputam finais no boxe e no vôlei. Veja também. Nos 15 anos da Lei Maria da Penha, o crime de violência psicológica contra a mulher é incluído no Código Penal. Os números da pandemia. Milhares de moradores e turistas fogem dos incêndios florestais na Grécia. E os gols do sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal Nacional está começando. O ator Tarcísio Meira e a atriz Glória Menezes estão internados com Covid no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do casal, Tarcísio Meira, com 85 anos, foi entubado ontem. E Glória Menezes, com 86 anos, apresenta sintomas leves e está em observação. Vamos agora aos números da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Fábio Turci, boa noite. Boa noite, André, Ana Paula, boa noite para todos. De ontem para hoje, o Brasil registrou 1.275 mortes. No total, a Covid já fez 563.082 vítimas. Os novos casos, confirmados nas últimas 24 horas, somam 40.698. Desde o começo da pandemia, são 20.149.146. O país tem, em média, 33.510 novos casos por dia, redução de 25% em 2 semanas. E a média de mortes está em 949 por dia. É 14% a menos, o que significa estabilidade. Essa é a média mais baixa desde 8 de janeiro. No mapa, 6 estados e o Distrito Federal aparecem com alta na média de mortes. Em estabilidade, são 7 estados e em queda, 13 estados. Agora vamos aos números da vacinação. O país registrou, nas últimas 24 horas, 614.190 vacinados com a primeira dose e 424.500 com a segunda dose ou a dose única. Total do dia, 1.038.690. Estão vacinadas com a primeira dose 106.836.153 pessoas, isso é 50,45% da população, e 45.363.020 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única. 21,42% dos brasileiros estão completamente vacinados. Lembrando que, segundo os médicos, é preciso esperar 14 dias depois da segunda dose ou da dose única para conseguir a proteção máxima que a vacina pode dar. No mapa, em verde escuro, os estados mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana Paula, André. Obrigada, Turci. O presidente Jair Bolsonaro participou de um passeio com motociclistas em Florianópolis. Bolsonaro foi do aeroporto até o local do encontro na caçamba de uma caminhonete, o que é uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito. Também estava sem máscara, contrariando um decreto estadual que determina o uso da proteção em espaços públicos e privados. De moto, ele percorreu avenidas de Florianópolis e depois se aglomerou com apoiadores. A Lei Maria da Penha completa hoje 15 anos e ela acaba de passar por uma atualização importante: a inclusão no Código Penal do crime de violência psicológica contra a mulher. Na conta da estatística, até o fim dessa reportagem, uma mulher será agredida no Brasil. Mas, pela média do primeiro semestre do ano, antes que o jornal acabe, a Justiça vai conceder mais medidas protetivas a vítimas de violência doméstica. Os dados falam de uma doença endêmica que demora a ceder, a violência de gênero, mas mostram que cada vez mais mulheres encontram saída, ainda que vivam escondidas com medo do agressor. A repórter Elaine Bachi ouviu o que contam vítimas de violência doméstica. Desde o começo, quando a gente começou a namorar,
Ele encrencava com as minhas amizades, com as redes sociais, por exemplo, eu não podia ter rede social, porque ele não gostava. E eu acabava cedendo porque eu achava, na minha cabeça, na época, né, era por um bem maior, assim, da nossa relação. Me fez entrar numa depressão profunda, eu só chorava, eu vi o tempo inteiro, Elaine, que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou uma escrota, que eu deveria deixar de ser covarde, e a vida não é isso. Isso não é amor. É um ciclo de abuso moral, patrimonial, físico, que muitas vezes termina no feminicídio. Mas violência psicológica agora é crime no Brasil. Há 10 dias foi sancionado um projeto de lei proposto pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Um avanço na Lei Maria da Penha, que hoje faz 15 anos. Além de tipificar a violência psicológica e a perseguição contra a mulher, as mudanças na lei que a AMB ajudou a aprovar determinam o afastamento imediato do agressor, o cumprimento de pena em regime fechado e criam o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A campanha Basta da AMB foi um jeito de incentivar a denúncia no período de isolamento social. Com o X na palma da mão, a mulher ameaçada dá o alerta e quem vê o sinal chama a polícia. É o que explica a presidente da associação, Renata Gil. Qualquer mulher que se sinta em situação de violência, qualquer uma dessas formas de violência que a Lei Maria da Penha prevê, apenas com um gesto silencioso, um X vermelho na mão, seja através de um gesto com um X ou mesmo pintando de vermelho, pode fazer a sua denúncia. Hoje em bancos como o Banco do Brasil, em redes de farmácias, em supermercados, estabelecimentos comerciais e privados, de forma que ela se sente encorajada a denunciar. Depois de se livrar do terror que a colocou numa cadeira de rodas, Maria da Penha ensinou o caminho a tantas outras vítimas. A senhora acha que toda a sua luta valeu a pena? Eu acho que valeu muito a pena. Hoje nós vivemos uma outra sociedade. Tem existido uma progressiva quebra do silêncio das mulheres em situação de violência doméstica, estrutural, institucional. Eu quero dizer que quando a violência acaba, e ela acaba geralmente quando a mulher decide denunciar e romper com o relacionamento, a vida recomeça, tenho certeza disso. O grupo extremista islâmico Talibã assumiu o controle de 2 capitais de província no Afeganistão em menos de 24 horas. O grupo extremista vem conquistando territórios no Afeganistão desde o início da retirada das tropas dos Estados Unidos e de outros países em maio. O Talibã reivindicou a autoria de um atentado que matou hoje um piloto da Força Aérea do país. Ontem, os extremistas ainda assassinaram o porta-voz do governo afegão. A Grécia vive a pior onda de calor dos últimos 30 anos e incêndios florestais se aproximam da capital. Nos arredores de Atenas, o fogo atingiu casas e moradores saíram às pressas. Na ilha de Eubeia, a segunda mais populosa, centenas de pessoas foram resgatadas por balsas. Os focos estão aumentando e o primeiro-ministro disse que o país vive um pesadelo de verão. Um bombeiro voluntário e um homem morreram por causa dos incêndios que duram 5 dias. O Brasil ganhou recentemente mais um título de Patrimônio Mundial da Unesco. É um sítio transformado em jardim tropical no Rio de Janeiro. Obra do paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx. A casa onde Roberto Burle Marx viveu continua intacta. Ainda guarda as pinturas e as coleções do artista. No sítio que ele comprou em 1949, tem uma capelinha construída há mais de 200 anos. Mas a maior riqueza está em volta. O terreno de 400 mil metros quadrados, onde ciência e arte se encontram. Burle Marx usou todo o sítio como um ateliê. Cultivou cores, texturas e formas. Minha mãe gostava muito de plantas. E essa influência que ela teve em mim, eu me lembro dela podando roseiras em São Paulo, na Avenida Paulista, onde eu nasci, e daqueles esqueletos nascendo uma emoção colorística, isso eu me lembro, eu tinha 3 anos. Roberto Burle Marx dizia que os jardins são obras de arte vivas, em várias dimensões, inclusive a do tempo, que sempre interfere no resultado. Uma prova disso é esta figueira, uma das primeiras mudinhas plantadas aqui no sítio pelo paisagista há 70 anos.
Para criar um jardim com estilo próprio, Burle Marx escolheu espécies tropicais, que não eram valorizadas na época. Ele precisou criar o seu próprio repertório vegetal, né? A sua palheta, digamos assim, a partir da qual ele criaria as suas obras de arte vivas. Esse conceito de jardim tropical moderno, porque ele é alinhado ao movimento moderno, na arquitetura, nas artes. Folhagens como a costela de Adão, por exemplo, não eram usadas nos jardins, nem tinham interesse comercial. Para mim isso era mato, mas quando eu vi o Burle Marx plantando tudo isso e cuidando, eu disse, ué, isso serve para alguma coisa? Foram 20 anos de convivência e ensinamentos, até a morte do paisagista, em 1994. Elias nunca deixou de trabalhar aqui. Se dedica a cuidar de obras de Burle Marx, como este lustre com frutos de urucum. Uma vez ele disse para mim, ó, quando você estiver projetando um jardim, você coloca as plantas mais altas lá atrás e as menores na frente, porque é para a pessoa chegar aqui e olhar e sentir todas elas. O sítio, que ganhou o título de Patrimônio Mundial da Unesco, é um banco com 3.500 espécies de plantas, 50 descobertas pelo paisagista, que organizou expedições e projetou jardins de várias capitais do Brasil e também de outros países. Este fotógrafo é apaixonado pelo sítio. Cada vez que você vem ao sítio, cada vez que você visita o sítio, é uma luz diferente, é uma cor diferente. As plantas mudam, as coisas são vivas, é um lugar assim mágico. Então não se repete, só estando presente ao sítio que você vai sentir isso. No Fantástico de amanhã, um escândalo de corrupção envolvendo policiais que deveriam combater o contrabando e o tráfico de drogas. Áudios revelam pedidos de propina num posto da Polícia Rodoviária do Paraná. 50 conto você pode trazer aqui e já leva o caminhão. E desvio de mercadorias vindas do Paraguai. Tudo deve ser lá, tem milhão de coisas, hein? O caso da mãe que matou o próprio filho de 7 anos. Ela e a companheira submetiam Miguel a uma rotina de maus tratos. Ele bateu com a nuca. Isso, aí bateu com a nuca e voltou. Esse inglês passou 1 ano lutando contra a Covid. Foram 43 testes positivos, um caso que intriga a ciência. Aqui no Brasil, pesquisadores vão testar a resposta da dose de reforço da AstraZeneca, da Pfizer e da Coronavac. Mas o que diz a ciência sobre o tempo de duração da imunidade conferida pelas vacinas? Uma cobertura especial das Olimpíadas mais vitoriosas do Brasil. Os últimos dias de competição. Será que vai ter mais atleta brasileiro pedindo música no Show da Vida? E aí, Tadeu? Eu já escolhi minha música e como a gente chama dupla, a Martina escolheu a dela também. E no Dia dos Pais, histórias de amor e gratidão contadas pelos nossos atletas. Seu Maurício, vencemos. Te amo. É emoção, é fantástico. É amanhã depois da Super Dança dos Famosos. Você vai ver. A seguir, os gols de sábado pelo Brasileiro. O calor castiga os atletas da maratona. E as mulheres do boxe e do vôlei na hora da decisão. Hora de saber como fica o tempo em todo o país. Jaqueline Brasil, boa noite. Por onde a gente começa? Pelo tempo seco, André. Boa noite para você, para Ana e boa noite para todos. Amanhã, em grande parte do país, a previsão é de sol e ar seco. E é o que vai acontecer na região sul, no centro-oeste, em quase todo o sudeste, no norte e no nordeste. Pode chover em poucas áreas. No Espírito Santo, no leste nordestino, da Bahia até o Rio Grande do Norte e na região norte do Amazonas até o Pará. E as temperaturas devem subir mais, inclusive no centro-sul. O frio vai dar uma trégua à tarde. Em Porto Alegre, máxima de 28, em Vitória faz 25, em Belo Horizonte 24, esquenta mais em Goiânia com máxima de 29 e Campo Grande
33. No litoral nordestino, por causa da chuva e da entrada de umidade, as máximas não passam dos 30 graus. Em Salvador faz 27. Mas em grande parte do centro-norte, as temperaturas continuam altas. Em Cuiabá, máxima de 37, 36 em Porto Velho, em Palmas 35, em Fortaleza 32. Nos próximos dias, o tempo deve continuar firme e seco em quase todas as regiões. E a semana que vem vai ser marcada pelas tardes mais quentes. A massa de ar seco, que já avançou por grande parte do país, vai ganhar mais força. E onde está vermelho e laranja no mapa, as temperaturas devem subir mais. O ar frio, que está ali em azul, vai ficar distante por enquanto. Em Florianópolis, amanhã faz 24 graus e na terça-feira a temperatura sobe para 27. Em Curitiba, a máxima prevista para o domingo de 22, mas já no começo da semana os termômetros também vão marcar 27 graus. Aqui em São Paulo, amanhã faz 24 graus e até terça-feira esquenta mais, com máxima de 28. No Rio de Janeiro, domingo vai ser de sol, com máxima de 28 e na segunda-feira os termômetros voltam a passar dos 30 graus. André, Ana, bom domingo para vocês. Para você também. Obrigada, Jaqueline. Gols este sábado. Pablo abriu o placar para o São Paulo, cobrando pênalti. O empate do Atlético veio com Renato Kaiser, que tocou na saída do goleiro. Mas Pablo estava inspirado e fez o segundo dele no jogo. Final, Atlético Paranaense 1, São Paulo 2. Pela Série B, o Cruzeiro virou para cima do Brusque na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Náutico por 4-0. William Santana aproveitou o rebote no travessão e marcou o primeiro. O segundo foi de Rafael Villa, depois do passe na medida de Gemerson. Depois do bate-rebate na área, Nirley ampliou. E Rafael Villa, de novo, fechou o placar com um chute de fora da área. O Jornal Nacional de hoje termina aqui. Uma boa noite para você, ótimo domingo. Boa noite, um domingo de paz para você.